Conexão Saúde, apoio cultural, Clínica Informa, estética e emagrecimento. Mais um Conexão Saúde no ar, um programa dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. A calvície é uma condição que afeta mais os homens, pois a queda dos cabelos está diretamente associada à presença dos hormônios sexuais masculinos. De modo especial, a presença da testosterona. As mulheres também produzem esse hormônio, mas em quantidade bem pequena. Por isso, nelas, os casos de calvície são mais raros e, quando ocorrem, a perda é menos drástica. E é por isso que hoje falaremos aqui com os especialistas que já estão no nosso estúdio, a nossa querida fisioterapeuta Rafaela Montoro e o Dr. Rafael Biasotti, cirurgião plástico. E a gente vai comentar sobre essa dúvida, sobre essa polêmica dos cabelos, porque eu estava super ansiosa para conversar com vocês. Porque é um problema que todo mundo tem, que a gente não suporta ver o ralo cheio de cabelo, a escova quando passa, ficam os cabelos. O que a gente faz, hein? Difícil, né? Quais são as causas, doutor Rafael? Da calvície, da queda? Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui na Conexão Saúde, falar sobre um assunto tão importante como a perda de cabelo, né? A gente nota que hoje é muito comum esse sintoma, esse aparecimento, não só em homens não, em mulheres também é muito comum. Eu vejo hoje muito no consultório isso. E quando a gente pensa em causa, né, para essa queda dos fios, para essa miniaturização, esse fio ficar mais fino, é uma doença multifatorial. Então a gente tem vários fatores que vão desde a estresse, uma alimentação inadequada, uso de medicamentos que podem afetar o cabelo, um cuidado inadequado com o seu fio, então muita química, tratamentos inadequados que não são ideais para o seu cabelo e a principal de todas, que você citou, a calvície androgenética, que acomete em torno de 70% dos homens, muita gente, e até 40% das mulheres. Então essas são as principais causas da calvície que a gente observa. Então quando você estiver na sua casa, você vê o seu filho, o seu marido, ou mesmo você, o seu fio começa a afinar, começa a cair muito, então no banho a gente percebe esse volume de fios, já começa a ficar um pouquinho mais atenta. Procura um especialista, vai conversar, porque pode ser que você esteja diante de alguns desses tipos de causas de perda de cabelo. Porque é muito preocupante, né? E o fator genético é preponderante. Eu vejo meu pai careca, por exemplo, um homem. Vê o pai careca, é certeza que ele vai ficar careca? Ou não? Ou quase certeza? Olha, o fator genético, ele é muito importante, né? Então a gente tem sempre uma herança que vem familiar. Vem materna e paterna. Em muitos casos a gente não sabe de onde que chegou essa herança, se veio da parte do pai, da parte da mãe, então é difícil da gente dizer exatamente como ela é. Mas com certeza, se você tem pais que são calvos, avós que têm um grau de calvície, assim, muito provavelmente a gente vai estar diante também de um caso de calvície androgenética. E como a Pri citou no começo, a calvície androgenética não é só masculina. Muitas mulheres observam um afinamento, né? A gente chama de miniaturização, é o termo mais técnico, que o cabelo começa a ficar mais fino. E ele vai ficando mais fino, ele vai ficando mais fino. A mulher, diferente do homem, não chega a perder aquele fio e ficar com aquela área calva que a gente vê na calvície masculina. Mas o cabelo como um todo fica mais frágil, fica mais quebradiço, vai ficando mais curto. Então, se você estiver observando esse tipo de reação em você, vale a pena sim procurar tratamentos, e existem vários. E eu acho importante a gente falar que tem que buscar o tratamento, porque muitas pessoas disfarçam. Claro. Elas não assumem. Então coloca aquele pozinho, junta o cabelo, vai tirar foto, põe a mão. É triste, né? Hoje tem tantos tratamentos, não é, Rafaela? Sim, tem várias opções. Né? Na clínica, né, a Rafaela é responsável pela Clínica Informa, isso, né, Rafa? Isso. Lá na Clínica Informa eu sou fisioterapeuta e faço os tratamentos
né, para fisiotricoterapia, que é realmente para ajudar essas pessoas que têm problema de calvície, de queda capilar, a se cuidar, né? Com certeza. E quanto de cabelo pode cair por dia? Existe variado, uma regra? Né? É variado. A gente diz, assim, num termo geral, em torno de 100 fios é um número considerável que a gente tem de perda por dia. Então, durante os banhos, você observa aquela queda, aquela quantidade de fios, não fica tão assustada também. Sabe, é normal a gente perder alguns fios de cabelo por dia. Então, a maior preocupação é se você perceber que os seus fios estão se tornando mais finos. Se o seu comprimento já está tendo que diminuir o comprimento devido à qualidade do seu fio. Cabelo, se o que você fazia antes no cabeleireiro, hoje está piorando o seu cabelo. Então, se você percebe assim uma piora com o passar do tempo do seu cabelo, aí sim, pode ser uma alimentação inadequada, falta de ferro, pode ser uma vida muito estressante que pode estar levando a esses fatores, ou pode ser sim algum outro fator um pouquinho mais associado a medicamentoso e genético. Então, é para isso que a gente precisa pesquisar, identificar o problema para poder tratar. Isso mesmo. A gente tem algumas fotos da calvície masculina, da evolução e da calvície feminina. Aí, olha, a calvície feminina, né, Dr. Rafael? Esse é um padrão que a gente observa da calvície feminina. Como vocês podem observar, nenhuma paciente chegou a perder o cabelo o totalmente. cabelo, exatamente. Nem o grau mais importante, a gente não tem aquelas áreas sem cabelo, mas a gente vai observando que o cabelo vai se tornando mais fino. Mais fino da primeira, mais fino para a segunda, a gente vê mais áreas de couro cabeludo, evidente, né? Sim, e já na terceira, bastante couro cabeludo. Outra coisa importante para a gente observar, a idade das pacientes, né? Quando você olha esse tipo de padrão, normalmente depois da menopausa, a gente observa uma piora na qualidade do cabelo. Por conta dos hormônios. Exatamente. As mulheres não vão ter mais o estrogênio, ou doses muito baixas do estrogênio, que é um importante hormônio protetor do cabelo. Protege contra várias coisas, infarto, inclusive o cabelo também. Então, esse efeito protetor a gente vai perdendo depois da menopausa. E aí que o hormônio começa a atacar, a testosterona, né, começa a atacar de forma mais importante. Tanto é verdade que a gente observa muito as nossas avós, sim, com o cabelo bem mais curto, com bem menos cabelo. E se a gente fizer um tratamento, a gente consegue até manter um cabelo bonito até na idade mais velha, é isso? Tem chance? Sem dúvida. O tratamento para o cabelo, principalmente para a calvície androgenética, que é essa que a gente observa em 40% das mulheres e 70% dos homens, ela tem tratamento, o tratamento é bem eficaz e vale a pena. Então tem muita gente sofrendo aí com cabelo ruim, usando lenços, escondendo com diversas coisas, até bonés e tudo mais, e na verdade ela poderia fazer, e ele poderiam fazer um tratamento para voltar a ter aquele cabelo da juventude. Vamos ver a foto da calvície masculina, também tem a evolução, que já é um pouquinho diferente, né, da calvície feminina. Aí a gente já vê um padrão de calvície, a gente já consegue perceber uma agressividade muito maior da doença, né? Então a gente consegue observar que vai avançando os padrões, né? O tipo 3, o tipo 4, o tipo 5, 6, até o tipo 7, que o paciente já perdeu todo o cabelo da região da frente e da região da coroa. E as pessoas acreditam que é porque, eu usei muito boné, então só ficou o cabelo aqui do lado. E não é isso, é um mito, né? A história do boné é um mito. É interessante, né? Por que os homens ficam com o cabelo mais assim nas laterais, doutor Rafael? Como a gente observou nas imagens, a gente não observa nenhum homem, nem o grau de calvície mais avançado, sem cabelo nas laterais. E aí muita gente se pergunta, por que temos cabelos aqui e não temos cabelo na região superior? O cabelo é de outra origem genética. Então, o cabelo da região do meio e da coroa, que a gente fala, eles têm um receptor para esse hormônio que afeta o fio. Já o cabelo da lateral e da região posterior, da nuca, nunca são afetados. Então, a gente pode pegar a pessoa mais calva que existir, ela vai ter cabelo nessas regiões. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque tem muita gente que pensa, a pessoa careca, ela é totalmente careca. Não, ela raspa. E aí dá essa impressão. Às vezes fica incomodado com a lateral. Isso, pra não ficar só com aquele cabelo da lateral, que não dá um aspecto bom, né? Então ela muda, ela raspa. Aí a gente já vai chegar no implante, mas eu queria saber aqui que uma fisioterapeuta dermatofuncional é responsável nos tratamentos, né, capilares, Rafaela. Então, Pri, a fisioterapia dermatofuncional é uma área da fisioterapia que trata a pele como um todo, né? Que é o maior órgão do nosso corpo humano.
Então, o couro cabeludo e o folículo piloso é um anexo da pele, ele faz parte da pele. Então, a fisiotricoterapia, que é uma técnica dentro da fisioterapia, que a gente atua numa equipe interdisciplinar, a gente precisa da ajuda do médico para fazer um diagnóstico mais preciso, principalmente em casos de queda, que tem todo o fator hormonal envolvido, vitaminas. Então a gente precisa fazer um controle minucioso disso para poder iniciar o tratamento. E é feito com a fisiotricoterapia. Isso é uma técnica dentro de várias que a gente tem dentro da fisioterapia, que trata esse couro cabeludo e o folículo piloso, no caso de calvície, queda, né? Então a gente faz uma reabilitação do couro cabeludo e do folículo piloso presente, né? Então a gente atua com técnicas de alta frequência, que tem efeito bactericida, a gente até tem uma imagem. Fotos, né? Vamos ver as fotos da... Então esse é uma parte do nosso tratamento, que a gente usa esse pentinho com alta frequência, que ele libera ozônio, e esse ozônio ele faz a parte de estimulação e também a oxigenação do couro cabeludo. Tá. Então estimula o crescimento... Isso, ele diz que estimula, né, é um dos fatores que estimulam, mas a gente trabalha a parte de oxigenação do couro cabeludo, né, é o início do tratamento. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto super interessante com a Rafaela e com o Dr. Rafael, 2 Rafaéis aqui no estúdio, fica difícil, né? E antes do break eu queria mostrar para vocês o look do programa, que eu achei um look maravilhoso, essa saia aqui recortada junto com a blusa, parece um vestido, mas é um conjunto, que é da marca Coven, da Inês Janine, Inês Boutique lá de Matão, vai aparecer aqui para vocês o endereço, o telefone, e também mando um beijão para as meninas da Fúvia Magrini, que me produzem toda semana para o programa. E daqui a pouquinho a gente está aqui conversando sobre implante capilar. De volta ao Conexão Saúde, e aqui o papo tá bom demais, porque a gente está falando de algo que todo mundo gosta e não quer perder, que são os nossos cabelos. Sim. Certo? Rafaela, você estava contando pra gente dos tratamentos que você faz lá na Clínica Informa. Isso, né? A gente faz os tratamentos, tem vários procedimentos, entre eles o que a gente já mostrou, que é o alta frequência, e a gente utiliza também os LEDs e os lasers de baixa intensidade durante o tratamento. Que a gente também tem fotinha, né? Que agora, que é essa foto, essa Rafaela? Foto é do LED azul, que a gente usa como um efeito bactericida e antifúngico. A gente faz uma limpeza profunda do couro cabeludo para começar o tratamento. E essa é mais uma limpeza, não tem consequência no fortalecimento, é limpeza do couro. O LED azul, ele faz a função bactericida e antifúngica para você preparar o couro cabeludo para o tratamento. Que aí a gente inicia com o laser vermelho, junto com ativos, com fatores de crescimento, que são ativados através desse laser vermelho para promover o crescimento. Perfeito. Agora, e quando a gente chega naquele momento que não tem o que fazer? O cabelo caiu, né? Tem muitas pessoas que falam, ai, meu cabelo caiu, e caiu com aquela pontinha branquinha, falam, ai, caiu com a raiz. Não tem nada a ver também, né, doutor? Não, Rafael? Na verdade não, né? Se o cabelo caiu e tá com essa pontinha branca, isso não significa que a raiz morreu. A raiz, ela morre por alguns fatores, né? A gente tem uma morte de raiz por tração, né? Então é muito comum a gente ver aquelas mulheres que gostam muito daquele cabelo muito puxado, começar a perder cabelo bem na parte inicial do couro cabeludo. Então é um cuidado. Fazer muita trança, que puxa muito, né? A gente chama de alopécia por tração. A gente perde cabelo por esse esforço todo
que é feito no couro cabeludo. E, lógico, a calvície androgenética. Então é importante a gente separar bem as duas situações aqui. Uma, a gente está falando sobre tratamento de cabelo. E aí a gente tem todos aqueles fatores do cabelo estar mais fino, mais enfraquecido. Isso tanto para homem quanto para mulheres. E aí tem vários tratamentos. Os tratamentos medicamentosos, as aplicações que nós estamos fazendo no couro cabeludo, o uso de laser terapia, o uso de ozônio. Então hoje em dia a gente tem uma terapêutica muito grande, com vários profissionais trabalhando juntos, fisioterapeutas, médicos, para conseguir dar o melhor tratamento possível. Sim. Mas nos pacientes que a gente já tem a perda dos fios, então a gente já tem aquela área que a gente chama de alopécia, a área sem cabelo, não temos mais opções. A partir do momento que a raiz se foi... Não tem laser, não tem medicamento, não tem milagre nenhum que faça nascer cabelo aonde já está careca. Infelizmente, não. Infelizmente não. Isso... Mas tem uma solução. Nós temos sim, nós temos opções, né? Então a gente já diz muito isso para os pacientes, não existe pente, não tem escova, não tem nada que vai fazer nascer uma nova raiz aonde aquela raiz já foi perdida. Então isso a gente está falando para principalmente casos masculinos de alopecia androgenética. Nesses casos, a gente só tem uma opção e é uma opção cirúrgica, que é o implante capilar. Então, este é o ponto que hoje a tecnologia médica avançou bastante. Então, o tratamento é um tratamento bastante eficaz para você conseguir repor fios de cabelo, unidades foliculares naquela área que a gente já tinha perdido todos esses fios. E o implante resolve. O implante, ele nada mais é do que a retirada de uma unidade folicular, de uma raiz, para ficar mais simples a gente entender, de uma raiz daquela área não afetada, que a gente falou no começo do programa, daquela área da parte lateral ou da parte posterior da cabeça, e pegar esta raiz e praticamente uma plantação, e colocar ela na parte afetada. Então é uma mudança de posição de uma raiz de um local posterior ou lateral para essa região afetada. A gente tem as fotos dos dois tipos de implante, que é o FU e o FUT, é isso? O FUI, isso mesmo. Que eu acho tão... Aí mostra a raiz, né? Isso é o que a gente estava comentando anteriormente. Então a gente vê inicialmente uma imagem de um couro cabeludo e a gente vê esses folículos capilares. O folículo, ele é composto pela raiz e pelo fio de cabelo. Tá? Ele tem uma glândula sebácea, ele tem um músculo eretor, então toda essa estrutura ela vai ser transportada para uma outra área, para a área da calvície. Então é removido dessa região posterior, exatamente como está na imagem, a gente vai tirando essas raízes e a gente faz uma pequena perfuração e coloca essa raiz ali. E vai colocando fio a fio. Fio a fio. Na então, cabeça do paciente. São 5.000 fios, 7.500 fios, vai depender do grau de calvície de cada paciente, o que ele precisa de fios. A gente tem outra imagem também que mostra essa passagem, né? Na realidade, a colocação dos fios, porque tem a colocação que é da tira, que é ali, né? Isso, para deixar bem claro, são duas técnicas. Na verdade, a primeira técnica, que a gente chama de FUT, ela é inicial, ela foi criada primeiro. E qual que é o objetivo dela? É retirar uma faixa de cabelo dessa região de fios, que a gente pode até ver na imagem. O paciente está totalmente calvo e ali não se perde fios de cabelo. É retirado essa faixa é levado para vários microscópios e a gente vai cortando até chegar nessa unidade folicular que a gente viu anteriormente, que é aquela raizinha com seu fiozinho, tá? E ela é implantada depois no decorrer da cirurgia. A cirurgia do cabelo, da calvície, era uma cirurgia com anestesia local, sedação, então não é aquelas cirurgias que a gente imagina com intubação, com nada disso. O paciente fica dormindo, é feito uma por uma. Não dói porque ele é anestesiado, né? A gente faz uma anestesia local. Toma um remedinho para dor. No caso da FUT que a gente viu inicialmente, o paciente ele tem no pós-operatório uma cicatriz bem escondida aqui na região posterior, fica uma linhazinha aqui atrás. Então essa é a técnica mais antiga. E a técnica mais nova é fio a fio, como está do lado da imagem. Assim, as duas técnicas a gente chama de fio a fio, porque o que importa é como é colocado esses fios. Eles são colocados um por um, sempre. Então o resultado final do paciente é igual com as duas técnicas. A diferença é a forma de retirar. Na FUT, eu retiro essa faixa. Então o paciente tira essa faixinha, fica com uma linhazinha de cicatriz na nuca, o cabelo cresce totalmente escondido. Ninguém nem vê isso. Agora, nos pacientes que preferem fazer a técnica FUE,
a gente é praticamente um motorzinho e a gente vai removendo um por um. Então a diferença é essa. Na técnica inicial, a F e o T, você tira a faixa. Na F e o E, a gente tira um por um dos fios para depois colocar um por um. Então ficam vários furinhos no couro cabeludo também. Então, eu falo que é uma arte, né? Fio a fio, colocar no lugar certo, no ângulo certo, para poder nascer da maneira correta, não é isso? Isso é muito Porque não é simplesmente pegar uma cabeça e colocar e vai nascer, né? Não é. Desgovernado. Não é mesmo. Tanto que é uma cirurgia bastante longa. Assim, os implantes capilares que nós fazemos levam 6 horas, 8 horas, porque é um por um. Então a gente tem que plantar cada uma dessas raízes e cada fio e cada posição da cabeça tem um tipo de crescimento. Claro. Então tem pacientes que tem um rodamuinho, tem pacientes que tem um desvio um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, o meio aonde está. Então cada paciente tem uma programação cirúrgica. Aqui na nuca, nessa região posterior, não adianta eu colocar um cabelo numa posição diferente do que é no paciente. Então é um trabalho bastante detalhista. E tem alguma contraindicação para fazer o implante? Olha, a gente precisa ver alguns conceitos gerais. Então, na verdade, se o paciente tem algum problema cardíaco, a gente sempre faz uma avaliação cardiológica, exames de sangue para ver se o paciente está bem para suportar esse período que são 6, 5 horas de cirurgia. Então, são cuidados gerais que a gente tem que fazer. De qualquer cirurgia, Como né? de qualquer cirurgia. E o cuidado de ver cada caso, o grau de calvície desse paciente, planejar. Essa é uma cirurgia que a gente planeja antes. Então, olha, vamos trabalhar com esse paciente com 5.000 fios, vamos trabalhar com 7.500 fios, quantas unidades foliculares esse paciente precisa para já dar um aspecto melhor, de cabelo mais completo, cabelo mais cheio. Então, e uma coisa importante, isso pouca gente pensa, o fio implantado, ele é um fio dessa região doadora que não tem um receptor hormonal. Ou seja, é um fio que nunca vai sofrer ação hormonal. Esse fio nunca vai ficar fino. Esse fio nunca vai cair. Então ele é um fio que o paciente vai ter pro resto da vida, ele vai cortando, ele cresce. Ele veio do lugar certo, né? Sim, ele vem saudável. Que beleza. Tem alguma recomendação, Rafaela, que a gente pode deixar para os telespectadores? Como o doutor comentou, questão do implante, pós-implante, a fisioterapia ela também atua, né? Assim que o médico liberar, que tiver tudo ok, a gente cuida, né? Desse fortalece o fio, né? A gente trabalha, né, a parte bactericida para tomar os cuidados, né? A parte também de edema do rosto, porque depois da cirurgia é comum, por causa da anestesia, a região facial ficar um pouco inchada. Então a gente faz drenagem linfática facial, né, para trabalhar esse edema e a pessoa ter uma recuperação mais rápida, né? Gostaria de conversar mais um pouquinho sobre isso, porque eu adoro falar de cabelo, mas a gente vai finalizar pensando, voltando um pouquinho no tempo e lembrando dos momentos deliciosos na casa da vovó, né? Pensar nas reuniões em família, no final da tarde, nas risadas, nos abraços e lembrar da Pé de Bolo, uma confeitaria diferente, tradicional, feita por pessoas que colocam muito amor no que fazem. Ela nasceu com o objetivo de resgatar aquele momento do cafezinho da tarde, com aquele bolo caseiro saboroso, receitas especiais, sempre utilizando ingredientes naturais e de ótima qualidade. A cafeteria Pé de Bolo busca criar um ambiente familiar aconchegante, climatizado e com um pequeno toque de requinte. Ótimas opções de cardápio, tanto para bebidas quentes como geladas, equipe altamente treinada e capacitada, além do melhor café de São Paulo, que eu acho delicioso. Não deixem de saborear o café de coador, feito na hora e preparado na mesa do cliente. O horário de funcionamento lá é segunda a sábado, das 9 às 7 da noite, com estacionamento próprio. Anote aí o endereço e Pé de Bolo, bons momentos devem ser preservados. E eu agradeço mais uma vez a Rafaela, o Dr. Rafael Biasotti e convido vocês sempre a estarem aqui com a gente toda quarta-feira às 2 da tarde e todo sábado às 6h30. Te espero!